Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o advogado Alberto Campos, que amanhã assumirá em solenidade no auditório Benedito Nunes, na UFPA, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará. Doutor Alberto, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Parabéns. Satisfação enorme estar aqui agora. Isso, né, a última conversa eleito. Nossa ainda foi em nível de campanha, em véspera da eleição. Exato. A gente é meio chegado a uma véspera, né? É verdade. Mas é bom que pelo menos, né, serviu para esclarecer melhor o eleitorado, né, acerca das nossas propostas. Eles puderam optar realmente por quem tinha um programa já pré-estabelecido, discutido com os próprios advogados para o próximo triênio da Ordem dos Advogados do Pará. O senhor é atual vice na composição de diretoria, comandada por Jarbas Vasconcelos. A gestão que iniciará amanhã é uma continuidade? O que é que ela tem de diferente? Qual é o rumo que a OAB deve tomar? Nós temos um compromisso muito forte, inclusive, e principalmente após o resultado das eleições, com os advogados do interior do Estado. Nós já temos programado, até porque você perguntou se é uma continuidade, nós temos alguns programas já pré-agendados e organizados oriundos desta gestão que terminou agora no dia 31 de dezembro. Entre eles eu posso te citar a Escola Superior de Advocacia, onde vai interiorizar a Escola Superior. Interiorizar ainda mais. Ela já é hoje interiorizada. Nós estamos avançando e vamos agora, no final de janeiro, já oferecer aos advogados ali do sul do Pará, mais especificamente de Xinguara, o primeiro curso de pós-graduação em Direito Processual, através da Escola Superior de Advocacia. Pós-graduação devidamente legalizada, sim, reconhecida pelo MEC. Em convênio com a Constituição de Ensino Superior. Sim, em convênio com instituições lá estabelecidas. Sim. Daqui. Fizemos o convênio e oferecemos aos advogados de lá de Xinguara. Vamos também para Marabá. Temos o compromisso de, em fevereiro, lançar o edital já do primeiro mestrado através da Escola Superior de Advocacia, também em convênio com uma instituição de ensino superior daqui da capital, né, oferecer mestrado para os advogados da região dali do Tapajós e por aí vai. Obviamente que o nosso compromisso com eles é não só de dar mais qualificação profissional, mas também interiorizar os serviços da nossa Caixa de Assistência. Nós já estamos em Xinguara também, em Marabá, então, o seu foco é a interiorização? Poderíamos... Principalmente interiorização, sem esquecer, obviamente, da defesa intransigente das prerrogativas não só do interior do Estado, mas de todos os advogados que estão inscritos na OAB Pará. Agora, aí merece um detalhe. 80% dos advogados inscritos na OAB do Pará estão na capital, não é isso? É verdade, é verdade. Mas há uma concentração muito grande. Há uma concentração muito grande. Eu li essa semana um artigo na Folha de São Paulo, são mais de 900 mil advogados no Brasil, 1.200 cursos de direito. Não deve estar fácil, não. A disputa de mercado nessa área falando de forma bastante clara, não? Mas se você for comparar com as demais profissões, a carreira jurídica é aquela que oferece, tem oferecido mais vagas, a carreira pública, né, da advocacia, é aquela que tem oferecida mais vagas. Tanto que, inclusive, se mudou um pouco até o perfil daqueles que procuram os cursos de direito. Antigamente você tinha aquela paixão pelo exercício da advocacia. Hoje em dia você procura o curso de direito mais porque você tem a opção maior de uma vaga em algum órgão público, e isso é evidente quando a gente faz um juramento de jovens advogados lá na ordem, que geralmente ela é precedida de 2 dias de palestras. E nós conversamos com os jovens advogados, geralmente perguntando a eles o que pretendem seguir, qual carreira, se realmente preferem manter até conseguir um concurso. O exercício da advocacia, e eles dizem que não, nós fizemos realmente isso porque nós queremos ingressar na carreira pública. Doutor Alberto, isso significa que a paixão pela carreira do advogado acabou? Não, ela continua. Mas diminuiu drasticamente. Diminuiu drasticamente. Então essa disputa de mercado, a questão econômica, leva as pessoas a optarem por uma carreira pública. Seria isso? Você sabe que quando eu estudava, sempre ouvia dos nossos mestres, que grandes o concurso mestres, era o caminho. Não, que você, inclusive, para se fazer advogado, no mínimo 10 anos de formado. Né? Que aí você realmente poderia dizer que, olha, se firmou, porque tem aqueles casos que realmente
o colega não conseguiu o seu lugar ao sol, mas se você se firmar, para se firmar, o prazo é 10 anos. Você está ali pronto, realmente, com o seu escritório montado, solidificado. Então, e hoje em dia você não vê isso. Eles acham que se formou, passou no famigerado exame de ordem, já vai logo ter seu nome reconhecido na praça. E a gente sabe que não é bem assim, né? A advocacia é uma profissão. Bem, vem aquela pergunta natural, dura. Toda vez que se fala de OAB, esse represamento no exame de ordem, que é muito grande, quer dizer, a OAB não trabalha no ponto lá do ensino, quer dizer, vamos dizer também de forma clara, que o aluno é enganado durante 4 anos e depois de 4 anos a OAB cobra a fatura. Bem, você tem que saber isso. Por que também não cobrou lá no início daqueles cursos que se estabeleceram? O senhor não concorda com isso? Concordo. Agora, isso é problema de legislação. A legislação precisa ser alterada para que a Ordem dos Advogados passe a não só dar um parecer opinativo, mas que o parecer que a Ordem dê para determinada regularização de um curso de direito, ele seja aquele vinculativo. Se a OAB disser que o curso não preenche as exigências mínimas para oferecer um curso de qualidade aos estudantes, que o Ministério da Educação acolha como se fosse um parecer e negue a autorização para o funcionamento do curso. E isso hoje ainda não é assim, mas o Conselho Federal está em cima e procurando mudar essa legislação para que a OAB realmente possa exercer o seu papel fiscalizador. A OAB criou uma espécie de selo de autorização para aquele curso que a OAB considera em condições. Mas o senhor não acha que isso é pouco divulgado? Acho. E por quê? Não deveria ser amplamente divulgado? Nós vamos fazer, inclusive, aqui, a nível estadual, para, de repente, dar uma visibilidade maior. A Comissão de Educação Jurídica, que é a responsável pela avaliação, levando-se em consideração visitas que faz regularmente às instituições de ensino superior e considerando o resultado também do exame de ordem. Hoje o exame de ordem é a maior fonte de recursos da OAB? Não, a fonte de recursos da OAB é a anuidade. O exame de ordem não representa nem 5% da receita da ordem, pelo contrário. Eu falei isso na última conversa que nós tivemos, que se acabasse hoje o exame de ordem, todos esses estariam inscritos. A OAB seria superavitária, ficaria realmente com uma situação financeira bem tranquila, porque há essa demanda reprimida aí, né, de bacharéis em direito que não passa e que imediatamente iriam pedir inscrição, começar a pagar anuidade. Então, realmente, o problema não é esse, não é financeiro. Quando você fala em crise econômica, isso repercute também no pagamento da anuidade, na saída de inscritos na ordem ou coisa parecida? Nós temos sempre procurado segurar ao máximo o valor das anuidades. Nós já estamos com este valor de 840, que é o previsto para 2016, já há 2 anos. No primeiro ano de gestão do segundo mandato do Jarbas, nós aumentamos e esse valor ficou congelado e permaneceu o primeiro ano de gestão. Em 840 você vê que já está abaixo do salário mínimo, né? Esse que entrou em vigor agora em janeiro. E nós temos diversas formas de pagamento. Também não vai aumentar. O advogado pode pagar. Também não vai aumentar a anuidade? Sim. Não, ela precisa ser aprovada no ano anterior, na última sessão que foi em outubro, e nós mantivemos o valor. Então é um bom argumento. Menor do que um salário mínimo. Menor do que um salário mínimo, afora as formas de parcelamento sem juros e sem correção que nós estabelecemos para aqueles advogados que preferem pagar de forma parcelada. Eles podem pagar de 10 vezes no cartão. Aquele que paga a anuidade à vista até o dia 10 de fevereiro, ele tem um bom desconto em cima dos 840. Então, a gente tem a questão do pagamento diferenciado da anuidade para o advogado em início de carreira, que é aquele que a gente considera do 1º ao 5º ano. Ele vai pagando uma anuidade. Cuidado todo especial, ele vai pagando uma anuidade escalonada até completar 5 anos. Tem algum plano para cuidar desse novo advogado? A comissão, até para que ele siga na carreira? A Comissão dos Advogados em Início de Carreira é uma das comissões mais atuantes da Ordem. Ela, inclusive, é responsável
pela organização desse ciclo de palestras que eu lhe falei, né, antes de cada sessão de juramento. São eles que organizam a sessão de juramento como um todo, eles recepcionam os nossos novos colegas, eles estão responsáveis, inclusive agora, pela elaboração e rediscussão do piso salarial para o advogado, que foi uma demanda que foi colocada pelos jovens advogados, e nós já havíamos feito isso nessa gestão do Jarbas, só não foi à frente. Nós realizamos uma audiência pública lá na Ordem, convocada pela Comissão dos Advogados em Início de Carreira, discutimos o piso, fechamos a proposta, e essa proposta foi encaminhada ao governo do Estado, mas a gente quer rediscutir, estabelecer novos parâmetros. Eles estão, inclusive, reuni hoje com eles, hoje à tarde, e isso ficou incluído como item de pauta da primeira reunião da Comissão dos Advogados em Início de Carreira, que é agora, antes do final do mês de janeiro. Eles estão empolgados, são mais de 50 jovens advogados nessa comissão. Vamos falar rapidamente em nível de Brasil. Diante de toda essa crise que nós passamos, que é uma crise institucional, política, econômica, o senhor não acha que a OAB está um pouco ausente? Acho que não. A OAB ela tem sido a principal voz da sociedade nesta crise toda. Obviamente que nós passamos também por um período de transição, mas a OAB ela tem procurado sempre defender a sociedade. Nós tivemos vitórias importantes na gestão do presidente Marcos Vinícius, que se encerra agora no final de janeiro. Isso é inegável. A Ordem ela nunca defendeu tanto a sociedade civil e também os advogados, que fazem parte da sociedade civil, como se viu nesse último mandato, nesses últimos 3 anos do presidente Marcos Vinícius. Ele vai sair da presidência do Conselho Federal da Ordem como o exemplo de um dos presidentes que mais fez, não só pela advocacia, mas pela sociedade, pelo povo brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Qual é a sua opinião pessoal sobre a redução da maioridade penal? Eu sou terminantemente contra a redução da maioridade penal. Eu acho que isso é colocar para baixo do tapete o problema. Nós temos um sistema penitenciário falido, nós temos um sistema judicial que não observa o prazo razoável de duração de processos, nós temos um sistema judiciário que prende muito, né, ao invés de procurar medidas que possam ressocializar aqueles que porventura violem a legislação penal, e fazer com que os nossos jovens sejam encarcerados e colocados nesse sistema penitenciário que aí existe, é fazer com que nós fabriquemos novos criminosos cada vez mais especializados, cada vez mais violentos. E realmente a Ordem dos Advogados ela é contra a redução, e eu particularmente, como advogado criminalista que sou, também sou totalmente contra a redução da maioridade penal. Doutor Alberto, a gestão Jarbas Vasconcelos teve uma característica de um conflito permanente com o Tribunal do Trabalho e também com o Tribunal de Justiça, um modus operandi assim, meio diferente, com manifestações na frente do tribunal, coisa parecida. Isso continuará, mudará? Qual é a sua linha? Na verdade, Mauro, não é essa a percepção que eu tenho. Nós sempre travamos, tanto com a direção do Tribunal Regional do Trabalho, seja na atual gestão, quanto na gestão anterior da presidente Odete, quanto do Tribunal de Justiça do Estado, que teve à frente a presidente Nádia, quanto agora na gestão do presidente Constantino, um diálogo permanente, constante e tranquilo. Obviamente que em determinados momentos o diálogo se encerra, porque não se chega a consensos, e nós precisamos então mostrar de alguma outra forma como está se passando a situação do judiciário, principalmente no interior do estado. Na capital também se vê alguns problemas, mas quando não se avança na negociação, obviamente que outras medidas precisam ser tomadas. A manifestação pública é um ato democrático, não se ofendeu ninguém, nós apenas mostramos ao público, à sociedade, as reivindicações que a Ordem estava fazendo em favor não só da advocacia, mas também e principalmente em favor do jurisdicionado. Tomando, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado. Nós temos aí uma promessa de que
finalmente a administração atual vai convocar pelo menos 30 novos juízes agora para fevereiro. Nós conseguimos, na gestão anterior, que fosse realizado o maior concurso público para juiz da história do Pará. Passaram mais de 90 concorrentes, né, concursados. E quase um ano de gestão não haviam nomeado um sequer. Havia uma demanda aí enorme, juízes respondendo por 2, 3 comarcas. Agora você imagina em um estado continental como o nosso, um magistrado, né, tendo que responder por 3 comarcas distantes uma da outra. Não é fácil você chegar ali, Novo Progresso e Itaituba, por exemplo, que tinha essa situação lá, um magistrado ou uma magistrada respondendo por Novo Progresso e Itaituba ao mesmo tempo, com uma demanda enorme de processos, em um e no outro. Ela tem que se passar segunda e terça no dia, quarta e quinta no outro. Quer dizer, é realmente você negar prestação judicional ao cidadão. Então, exigia realmente uma atuação da Ordem dos Advogados para que a sociedade fosse chamada a atenção e o Poder Judiciário procurasse dirimir, aí vai dizer, agora, não tinha orçamento, não tinha isso, essas ações não tinha aquilo. Deram um resultado positivo? Tanto deram resultado que agora em fevereiro há a promessa de que eles vão chamar pelo menos 30. E esses 30... Com todos esses cortes orçamentários que devem também ter atingido drasticamente. Essa promessa. Eu vislumbro vários conflitos, agora, um foco da OAB no interior e os cortes orçamentários que atingem logo o interior. Mas há o compromisso de que, né, ele veio a público, o presidente, né, dizendo que iria nomear pelo menos 30, e esses 30 não vão resolver lá muita coisa, porque nós vamos continuar o diálogo. Os advogados, eles são... A gente faz o juramento para ser um profissional, em primeiro lugar, conciliador. Quando se chega ao extremo de se fazer uma manifestação na porta do fórum, fazer representações ao CNJ, é porque se esgotou o diálogo. E eu acredito que a partir de amanhã não, que amanhã é a posse, mas a partir de quarta-feira, nós voltaremos a sentar à mesa, voltaremos a apresentar à presidência tanto do TRT quanto do Tribunal de Justiça do Estado as reivindicações da sociedade, as reivindicações da advocacia. Tenho certeza que elas serão bem recepcionadas e nós retomaremos o diálogo com a maior tranquilidade. Presidente, amanhã é a posse às 17 horas no Centro de Eventos Auditório Benedito Nunes, no campus da UFPA, no Guamá. O que é? O casarão ficou pequeno? Não cabem mais os advogados pequeno. Lá? Para você ter uma ideia, porque não é só a diretoria que toma posse. Sim, é todo o que a gente chama, é o sistema todo, não é só o conselho. É a diretoria, o conselho, Tribunal de Ética e Disciplina, Caixa de Assistência e 50 comissões de trabalho que tem aproximadamente 1.000 advogados integrando. Então, todo o sistema OAB tomará posse amanhã e, a partir de amanhã, nós começaremos a desenvolver o que já foi prometido, né? Compromisso assumido com os advogados. Eu guardei o plano de gestão e eu espero que os nossos colegas nos cobrem cada ponto, cada item do plano de gestão que foi apresentado para as eleições. Olha, boa sorte, sucesso, obrigado pela primeira entrevista agora, outras muitas terão no decorrer do seu mandato, espero contar com a sua participação, a contribuição em nome da Ordem, em seu nome pessoal, e muito obrigado. Nada, Mauro, eu é que agradeço o espaço e pode contar, porque na verdade a Ordem estando aqui, sendo convidada para participar do seu programa, é sinal de que alguma coisa está acontecendo e nós estamos realizando algo, né, em favor da sociedade e dos advogados. Obrigado. Logo depois do intervalo, vamos falar de Belém 400 anos. Estará aqui conosco o Nelson Chaves. Eu volto já.